Olá! Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai explorar um rio lá em Israel, o rio Kizon, talvez não tão famoso quanto o Jordão, né? É verdade, ele não tem a mesma fama. Mas olha, a história dele é milenar e o peso simbólico enorme. Com certeza. A gente está se baseando aqui num artigo bem completo, Rio Kizon, o importante rio de Israel de mais de 3.000 anos. Ele vai fundo na geografia, na história e, claro, no significado bíblico, que é super importante. É um artigo bem detalhado mesmo. E a nossa ideia aqui é entender por que esse rio, o que ele tem de tão especial. Vamos ver as características dele, como lugar físico mesmo, sabe? E como isso se conecta com os eventos bem marcantes da Bíblia. Exato. A geografia ali é chave para entender a história. Então vamos lá, preparados? Vamos investigar esse rio. Bora lá. Para a gente começar a se localizar, né? Onde fica exatamente o rio Kizon? E o que tem de interessante nele, pensando assim na geografia? Então, ele fica no norte de Israel, corre ali entre dois montes bem conhecidos, o Gilboa e o Carmelo. Ah, sei. Uma região importante. Muito. A nascente dele é perto da cidade de Jenin, na Cisjordânia. Jenin. E aí já entra uma questão, né? Hoje é uma área com uma situação política bem complexa. Isso, infelizmente, acaba limitando muito qualquer exploração turística ou mesmo arqueológica por ali, sabe? Na origem do rio. Puxa, que pena. E depois da nascente? Bom, dali ele segue serpenteando pelo Vale de Jezreel, um vale super fértil, uma planície enorme. Ele drena uma bacia hidrográfica de mais ou menos uns 1.100 quilômetros quadrados. Nossa, bastante coisa. E a jornada dele termina lá no Mar Mediterrâneo, onde ele deságua perto da cidade de Haifa, que é uma cidade portuária importante. Entendi. O artigo mencionou uma coisa curiosa sobre o volume de água dele. Ele não é constante, né? Muda bastante. Exato. Isso é, fundamental para entender o Kizon. Ele depende totalmente das chuvas da região. Ah, então é sazonal. Muito sazonal. No inverno, quando chove mais, ele se transforma. Fica cheio, caudaloso, com correnteza forte. E, um detalhe importante, as margens viram um lamaçal danado. Lamaçal. Isso deve ter sido relevante. Com certeza. Agora, no verão, a história muda completamente. Com a seca, partes longas do rio podem ficar quase sem água nenhuma. O volume cai drasticamente. É um rio, assim, de extremos mesmo. Essa coisa de ser intermitente, esse temperamento, digamos assim, deve ter impactado muito a vida das pessoas ao longo da história, né? Sem dúvida. Influenciou tudo, desde a agricultura até a guerra, como a gente vai ver. E ele tem afluentes, rios menores que desagam nele. Tem sim, vários riachos menores ali no Vale de Jezreel contribuem. Dois se destacam um pouco mais, o riacho Tavor e o riacho Arod. Tavor e Arod. Isso, o Tavor vem lá do Monte Tabor. Maré bonita, águas mais limpas, mas não é um riozão, sabe? É pequeno. Entendi. E o Arodo nasce no Monte Gilboa, também numa região fértil, só que o percurso dele é mais íngreme, então ele fica mais agitado, mais turbulento em alguns trechos. Mas nenhum deles é muito grande, então. Não, o volume deles é relativamente pequeno, mas eles ajudam a alimentar o Kizon, principalmente quando ele está cruzando o vale. Certo. E lá na outra ponta, perto do mar, em Haifa, como ele é ali? Ali na parte final, ele já juntou a água toda do percurso, né? Então o volume é bem maior do que lá na nascente ou no meio do vale. Faz sentido. Ele também é mais agitado por ali, as correntes são mais fortes. O artigo até fala que o pessoal faz rafting em alguns trechos. Ah, que legal. Mas para nadar já não é muito recomendado por causa da correnteza e, de outras questões também. E a área em volta? Historicamente, a região da Foz sempre foi muito fértil. Boa para agricultura nos tempos bíblicos era trigo, cevada e para pesca também. E tem uma biodiversidade interessante, sabe? Matas nas margens, vários tipos de animais e plantas. Parece um cenário bem rico, né? Mas a realidade hoje não é bem essa, pelo que o artigo indica. Tem um lado preocupante aí. Pois é, infelizmente. O Kizon hoje enfrenta um problema seríssimo de poluição. Sério? Que tipo de poluição? Olha, a fonte aponta principalmente despejo de esgoto doméstico, sem tratamento
e também resíduos de atividades agrícolas e industriais das cidades e dos vilarejos que ficam ao longo do rio. Nossa. É uma situação bem grave. O artigo até cita uns relatos, parece que de militares que ficaram doentes depois de ter contato com a água contaminada durante treinamentos. Que coisa triste. Um rio com tanta história sendo tratado assim. Exatamente. E isso joga na nossa cara um dilema super atual, né? Como é que a gente consegue equilibrar a preservação de lugares que têm um significado histórico, cultural tão profundo, com as pressões do desenvolvimento, da indústria, e a necessidade urgente de cuidar do meio ambiente? É verdade. É um reflexo dos nossos desafios de hoje num cenário que é tão antigo. Perfeito. O rio acaba espelhando isso. E esse cenário de hoje contrasta demais com a importância que ele teve, principalmente na Bíblia, né? Vamos voltar para essa parte, que eu acho que é onde o Kizon fica realmente fascinante para as narrativas. Como ele aparece lá? Ele aparece em 4 momentos bem específicos no Antigo Testamento, e em cada um ele tem um papel um pouco diferente, mas sempre marcante. 4 vezes. É. E qual a primeira? A primeira menção está lá no livro de Josué, capítulo 19, versículo 11. É logo depois da conquista de Canaã, na divisão da terra entre as tribos de Israel. Ah, na distribuição das terras. Isso. O Kizon é mencionado como o ribeiro que está defronte de Jocneon. Ele serviu ali como um marco, uma fronteira natural para o território que coube à tribo de Zebulon. Então, desde o começo, ele já tem essa função de limite, de demarcar território. Interessante. Mas a história mais famosa que todo mundo lembra quando fala do Kizon, acho que é da batalha, né? Débora e Baraque. Ah, essa é a grande história do Kizon na Bíblia, sem dúvida. Tá lá em Juízes, capítulos 4 e 5. Conta pra gente. Bom, Israel estava sofrendo muito sob o domínio do rei cananeu Jabim II. O poder militar dele era enorme, representado pelo general Sísera e sua frota de carros de guerra de ferro. Eram tipo os tanques de guerra da época, a tecnologia mais avançada. Imagina o medo que isso causava. Total. A batalha decisiva aconteceu perto do Monte Tabor e se espalhou pelo vale, até um lugar chamado Arosete Agoim, que os estudiosos acham que era a base militar do Sísera. E o rio entra aí. Entra com tudo. O capítulo 5 de Juízes é o Cântico de Débora, uma poesia que celebra a vitória. E ali diz claramente que Deus usou o rio Kizon para derrotar os inimigos. Usou como? Ele transbordou, foi isso. É exatamente essa a interpretação que o texto dá a entender. O Cântico de Débora fala no verso 21, o ribeiro de Kizon os arrastou. Lembra que a gente falou que no inverno ele enche violentamente e as margens viram um lamaçal? Lembro, sim. Então, a leitura tradicional é que Deus fez o rio transbordar de repente. O vale inteiro virou um pântano gigante e aqueles carros de guerra do Sísera, que eram imbatíveis em terreno firme e seco... Ficaram presos na lama? Exatamente. Ficaram completamente inúteis atolados. Os cananeus entraram em pânico e fugiram. Que incrível! Então, a própria característica natural do rio, essa imprevisibilidade dele, foi interpretada como a arma de Deus na batalha? Precisamente. Não foi só uma enchente qualquer. Na narrativa bíblica, é Deus agindo diretamente usando a natureza do lugar, a vulnerabilidade do inimigo naquele terreno específico, naquelas condições de chuva e lama, para dar vitória a Israel. Nossa, é muito forte isso. A geografia e a fé se encontrando de um jeito tão dramático. É uma visão muito poderosa de como o elemento da paisagem vira protagonista na história sagrada. Realmente impressionante. E tem mais, né? Tem outra história famosa ligada ao Kizon com o profeta Elias. Tem sim. Essa tá lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. É a sequência daquele episódio super conhecido no Monte Carmelo. Ah, o desafio com os profetas de Baal. Esse mesmo. Depois que Elias desafiou os profetas de Baal, orou, e fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício dele. A história não acaba ali no monte. Não, o que ele fez depois? O texto diz que ele reuniu todos os profetas de Baal, que tinham sido derrotados e humilhados, e os levou para as margens do rio Kizon. E lá na beira do rio, imagino que não foi para um piquenique. Definitivamente não foi. Ali, Elias matou todos os profetas de Baal. Foi um ato de juízo bem radical. Nossa! Nesse episódio, o rio Kizon se transforma no palco desse julgamento.
É como se fosse um lugar de purificação da terra, eliminando aqueles que, na visão do profeta e da narrativa, estavam levando Israel para a idolatria com o apoio do rei Acabe e da rainha Jezabel. Puxa vida! Então o rio que foi fronteira, depois foi arma divina na batalha, agora vira cenário de execução, de juízo religioso. A carga simbólica só vai aumentando. Exato. O rio vai acumulando camadas de significado. Ele está ligado à identidade do território, à libertação que veio pela mão de Deus e agora também à afirmação da fé exclusiva no Deus de Israel, contra outros deuses por meio de um ato de justiça divina, por mais chocante que esse ato nos pareça hoje. É muita coisa para um rio só. E ainda falta uma menção, né? Você falou que eram 4. Isso, a última referência direta está no Salmo 83, lá no versículo 9. Um salmo. É um salmo que o pessoal chama de lamentação nacional. O povo está pedindo socorro a Deus porque os inimigos estão se juntando para destruir Israel. E o Kizom entra como? Para animar a fé e reforçar o pedido, o salmista começa a lembrar das grandes vitórias que Deus deu no passado. E aí ele pede: faz-eles como a Cícera, como a Jabim, no ribeiro de Quisson. Ah, então a vitória de Débora e Baraque vira um exemplo, um modelo de como Deus pode agir de novo. Exatamente isso. Aquela batalha no Quizon se torna um marco na memória do povo, um símbolo do poder de Deus para salvar Israel dos seus inimigos. O rio, nesse salmo, funciona como um gatilho para a memória, sabe? Para lembrar da salvação do passado e inspirar esperança para o presente. Faz todo sentido. O rio vira quase um monumento vivo na memória religiosa. E já que a gente está falando de significado, o próprio nome, Kizom, quer dizer alguma coisa. Quer fim. O nome em hebraico é Nahal Kishon. A tradução mais comum é algo como sinuoso ou tortuoso. Sinuoso? Pode ser literal, né? Descrevendo as curvas que o rio faz mesmo ao atravessar o Vale de Jezreel. Uhum. Ou talvez, numa leitura um pouco mais simbólica, pode ter a ver com aquela natureza inconstante dele, que a gente falou, o fluxo que muda tanto, quase tortuoso no jeito de se comportar. Interessante, faz sentido com o que a gente viu. E tem mais uma hipótese, que a fonte até menciona como uma possibilidade que eu acho fascinante. Qual? A origem do nome pode ser ainda mais antiga, talvez pré-israelita. Poderia vir de Kishon, que seria o nome de uma divindade cananeia ligada a tempestades, a fenômenos do clima. Nossa, uma divindade pagã. É uma possibilidade. Se isso for verdade, aí a história fica com mais uma camada ainda. A vitória de Israel lá em Juízes, que aconteceu justamente no rio que talvez levasse o nome de um deus local do clima. Seria uma vitória também simbólica sobre esse Deus. Exatamente. Seria o Deus de Israel mostrando seu poder sobre as divindades da terra, usando o próprio rio deles para isso. É uma leitura bem interessante, né? Muito interessante mesmo. Então, se a gente juntar tudo isso, que retrato a gente tem do rio Kishon? Olha, ele é muito mais do que só um curso d'água no mapa. Ele é um rio geograficamente dinâmico, que muda com as estações e que atravessa paisagens que foram centrais para a história de Israel. E além da geografia. Além da geografia, ele virou um palco fundamental onde se desenrolaram narrativas que formaram a identidade e a fé do povo. Foi limite de território, foi visto como instrumento da ação de Deus numa batalha decisiva, foi cenário de um julgamento religioso bem radical e virou símbolo de esperança e do poder divino na memória coletiva. E como a gente já falou antes, essa história toda não está só nos livros antigos. O rio hoje continua falando com a gente, mas de um jeito diferente, né? Exatamente. A poluição grave que ele enfrenta, a tensão política lá perto da nascente, tudo isso mostra como Quisson continua sendo um ponto onde o passado e o presente se encontram, de forma bem concreta. É verdade. Ele conecta as narrativas antigas sobre fé, sobre guerra, sobre identidade, com os desafios bem modernos, de gestão ambiental, de saúde pública, de conflitos geopolíticos. Tá tudo ali misturado, correndo junto naquelas águas. Geografia, história, fé, problemas de hoje. Essa nossa conversa sobre o Kizom, desde a geografia, passando pelas histórias da Bíblia e chegando nos problemas atuais, mostra mesmo quanta profundidade um lugar pode ter, né? Muita profundidade. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, talvez. Um rio com um passado tão intenso, palco de libertação, mas também de um juízo bem violento,
e que hoje luta contra a poluição, fica perto de zonas de conflito, qual pode ser o papel de um lugar assim daqui para frente? É uma boa pergunta. Será que um lugar tão carregado de significado antigo pode achar um jeito de ter relevância de novo? Talvez até uma restauração no mundo de hoje? Algo que vá além de ser só uma lembrança histórica ou um alerta sobre o meio ambiente? Fica aí a questão para a gente refletir sobre o futuro de lugares como o Kizon.